Fala, galera linda e maravilhosa, começando mais um mês, um essay incrível, maravilhoso, sensual e uma conexão que vai além do continente norte-americano, uma conexão que atravessa o oceano e para lá, para em Portugal, na terra dele. Gimme Shelter, Gimme, que satisfação. Nem me fala, é uma satisfação noturna quase que atravessa a madrugada para mim. É verdade, para você, para quem não sabe, a gente, o Gimme tá no horário já. Tá na madrugada, eu tô à noite, mas pra ele é madrugada, ou seja, ele é um guerreiro. Eu vou fazer um gesto aqui, eu quero saber se você já entendeu, pra quem não estiver vendo, veja, quem não estiver ouvindo, eu vou fazer um gesto aqui, ó. Isso aqui tá errado, ó. Isso aqui tá errado, eu quero saber o que você acha disso. Eu acho que nunca deve se tirar o crachá, você tem toda a razão. Nunca deve, é um desrespeito com desrespeito quem fez à empresa. o crachá. Exato. Desrespeito à empresa, desrespeito ao controle de segurança, desrespeito às catracas, né? Exatamente. E se fosse uma medalha no lugar do crachá? Nem me fala, aí seria quase que um crime. É um crime. Luiz Não Guilherme Davidson. Primeiro lugar, antes de entrar nesse assunto, que é o assunto que tá, acho que tem um mix de coisas aí rolando na Europa, eu quero saber de você, mas primeira coisa, jogo. O que você achou do jogo? Todo jogo que é longo, com gols, anima, né? Sempre dá uma animada. Então teve um gol de cada lado, longo, que é o que você espera de uma final, que seja bem disputada, e foi. Mas assim, aquele futebol meio feio inglês, que eu já previa e não curto, burocrático e tal. E uma Itália tentando inventar, mas assim, eles inventam sem muita competência, mas eles tentam inventar, de fato. Né? Tem sempre um Chiesa que pega a bola e vai na direção do gol e atrapalhado, consegue fazer um drible incrível, mas aí finalizam mal e tal. Mas, e do outro lado tinha uma defesa competente, né, de alguma forma. O pessoal que tira a bola, que marca bem, que sobe todos mais altos, sobe melhor e tal. Mas enfim, achei um jogo nota, vamos lá, vou ser bem generoso, nota 7,5. Muito generoso. Eu vou ser sincero, pra mim, pelo que eu tô vendo do futebol de uma maneira geral, a Itália tá jogando um bolão, entendeu? Assim, você vê que o Chiesa e a bola, assim, eu gosto muito do Chiesa, mas você vê que ele e a bola é um negócio que, assim, não é toda hora que estão se entendendo, né? Eles não se ligam bem, assim. Mas ele vai, pega e vai pra cima e chuta. Ele já faz algo diferente, né, do que a maioria dos 99% dos jogadores fazem, que é passar pro lado. Então, assim, mesmo o Insigne também, que é um jogador, ou talvez o mais habilidoso ali. Mas também é um cara nota 7,5 aí, 8, vai, pô, comparando o futebol de hoje. O Jorginho talvez seja o grande cara do time hoje. Eu acho que é um baita habilidoso esse cara. Agora eu vou falar, posso falar? Fala. O Chiellini e o Bonucci, eles não foram driblados, eu peguei esse dado aqui, eu fiquei impressionado. Eles não foram driblados na Eurocopa. E daí você fala, não, inacreditável. Daí tem o lance mais lindo dessa partida. Tem uma foto hoje no site. Quem tiver no Instagram, procura aí. O Instagram que é 433, que é de futebol. Os caras colocaram uma foto. Você vai lembrar desse lance. O menino Saka, ele ia passar uma hora. Ele ia sair na cara do gol. Chiellini foi lá e puxou o colarinho dele. Merecia um vermelho, quem sabe, pela falta de esportividade. Quem sabe, tomou um amarelo. Tomou amarelo. Foi pra mim um dos lances mais lindos da partida. Por quê? Porque mostrou toda a sabedoria do cara. Não tomou um drible e não tomou esse drible porque foi falta. Mas brincadeiras à parte, assim, que defesaça da Itália, né? Os caras. Mas o Chiellini é um grande zagueiro, um bom líder e um cara divertido e tal, mas a habilidade dele é baixíssima, né? Ele com a bola no pé é um perigo. O problema dele é que ele é muito bom de se posicionar e bola no ar, né? O timing dele para tirar, bola aérea e posicionamento. Olha, agora, sair jogando, melhor não. Você vê que ninguém passa muito para ele porque ele não é confiável. O cara que sai um pouquinho melhor é o Bonucci ali. Sai bem melhor. Mas o Chiellini não tem habilidade. Por outro lado, tem competência no que tá proposto a ser feito, né? E de vez em quando ele dá umas subidas, assim. Meio que nem o Pirulito fazendo no São Paulo, ou o Miranda faz quando falta 3 minutos para acabar o jogo e o São Paulo tava perdendo. Dá aquela corrida para a área, assim, do tipo, puta, agora eu vou. E o meu menino, o meu goleiro, Donnarumma? Eu falei pra você que ele era bom. Pegou 3. Pois é. Pegou 3 não, né? Chutaram para fora. É verdade. Um pegou... chutou para fora, não? Chutou para fora um. Eu acho que o goleirinho inglês, o Pritchard, ele adivinhou mais os cantos do que o italiano. Achei, né? Sei lá.
Eu gostei. Agora, tem uma coisa polêmica numa das... que não aconteceu, mas poderia ter acontecido, que é quando a bola bate na trave e depois bate no goleiro e entra, em tese, não pode valer numa cobrança de pênaltis, porque a bola não está em jogo. Então, a partir do momento que ela bateu e voltou, porque se ela tivesse em jogo, o cara poderia voltar e rebater uma bola que o goleiro rebateu, por exemplo. Então, eu sou o goleiro. Qual foi esse lance? Foi um dos pênaltis. Isso aconteceu com o Brasil na cobrança de pênaltis, Brasil e França. Entrou? A bola não, entrou? não entrou. Ele defendeu. Não, ela entrou. Ele defendeu, bateu na trave e entrou. Acho que foi isso. Numa das cobranças. Ou não, ele defendeu, bateu na trave, ele pegou de volta. Enfim. Acho que ele pegou. Não, teve aqui a bola bate na. A do Jorginho. Ele defende, bate na trave e ele volta e pega de novo. Se ele defendesse, batesse na trave, batesse nele e entrasse, em tese, pela regra, não deveria valer. Porque uma vez que a bola voltou, ela já não está mais em jogo. Entende? Complicado isso. Porque se ela estiver em jogo e eu espalmar a bola, eu posso ir lá e rebater, tentar fazer de novo o gol. Então, mais ou menos a mesma coisa. Se eu chutar, bater no travessão, bater no chão, depois da linha e entrar, vale. Não teve um lance do Carlos Alberto numa cobrança de pênalti pelo Flamengo que o goleiro espalma, a bola bate, o goleiro pula, defende, a bola volta pro meio do gol, bate, só como ela estava em efeito contrário, ela que nem golfe, né? A bola vai para dentro. Mas se for um pênalti regular em jogo, vale. Então, por exemplo, só não vale o seguinte: eu bateu na trave, voltou para mim, eu chutei, não vale. Cobrança de pênalti, né? Interessante isso. Cobrança de pênalti normal, É engraçado, né? Cobrança de pênalti é um negócio que a gente acha que é sempre igual, mas não é. Cobrança de pênalti durante o jogo, o goleiro não deveria poder se mexer de jeito nenhum, ficar parado na linha. Por quê? Porque aquele time está sendo penalizado por uma jogada que ele cometeu contra o ataque. Numa cobrança de pênalti é só um critério de desempate, são dois momentos completamente diferentes do jogo. Você ia fazer um gol e foi impossibilitado, no outro é só um critério de desempate inventado para quem bater melhor, ok. Nessa hora, na cobrança de pênalti, o goleiro devia ser livre para fazer o que quisesse, tipo o que o Rogério fazia em qualquer cobrança. Pro meio da área, faz careta, joga a grama no cara, porque eles estão em posição de igualdade. Ninguém está sendo penalizado, estão sendo testados, na verdade. Sim. Eu acho que devia ser diferente o critério de posicionamento de goleiro. A coisa de voltar pênalti durante o jogo, eu compreendo. Agora, voltar pênalti e cobrança de pênalti é cretino. Não, concordo. É um ponto interessante que você está falando. Mas foi muito... As cobranças foram bem interessantes, né? De novo, uma final da Itália em pênalti, né? Para quem não lembra, Copa de 2006 foi nos pênaltis contra a França, e agora também, pênaltis contra a Inglaterra, na Inglaterra, em Wembley. Agora, assim, eu achei que o jogo foi bom, achei que a Itália realmente estava num outro nível, simplesmente pelo fato que estava procurando mais o jogo. De repente, a Inglaterra meio que parecia que estava feliz em empatar o jogo, né? Que já estava demais ali. Pois não sei, aquele time inglês ali, não boto fé. E fiquei mais ainda sentido depois, no final, obviamente, quando teve as medalhas. Primeiro tem um ponto também que espero que as pessoas lembrem, né? Mas você sabia que o príncipe William ele estava designado para entregar o troféu. E não foi. Então, deixa ele não é do ramo também. Não, mas, o cara não foi porque a Inglaterra perdeu. Ia ser legal, o príncipe, o cara é uma figura conhecida, ia ser legal ter o príncipe entregando o troféu. Mas também amarelou. E depois... Amarelou? Não teve culpa, né? Amarelou. Tava lá, tava torcendo, amarelou, é brincadeira. Mas não, brincadeira, mas também não quis dar o troféu. E depois teve os jogadores, né? Que depois teve. Assim, foi tão feio. Eu tava lendo agora. O final foi todo muito feio. O final e o que aconteceu depois foi todo muito feio. Porque pra piorar teve os torcedores absolutamente racistas ingleses mandaram uma demonstração de primitividade e de falta de inteligência, falta de classe, falta de compreensão, falta de humanidade, pelo amor de Deus. Conta aí para quem não viu, conta aí o que aconteceu. Bom, alguns jornalistas e muitos internautas e usuários anônimos também entraram nas contas de Twitter e de Instagram dos 3 jogadores que bateram os pênaltis e erraram, que
por acaso, absolutamente por acaso, os 3 eram negros, né? Sim. E aí começou uma conversa e uma discussão dizendo que será que o técnico optou por botar esses 3 jogadores que são alguns até muito inexperientes, um menino de 19 anos, né, o último, Saca. e optou por botar esses caras para criar uma coisa de diversidade, ele tinha uma bandeira, ele tinha uma opção, não tinha nada disso, né? As pessoas ficaram discutindo se foi uma tentativa de depreciar a presença de negros na seleção inglesa, se foi uma programada ou se foi um erro dele. E eu acho que ele errou em chamar pessoas inexperientes, ou no tamanho da pressão, chamar um menino para bater, mas independente do que quem ele seja, a idade mesmo. E aí, a resposta dele foi, durante os treinos, esses caras são os que batem melhor. E foi simplesmente esse o critério. Então, assim, e aí, bicho, puta inglesada, feios. Fiquei até com vergonha de ter esse sobrenome Davidson. Fiquei até com vergonha, juro. Eu preferia ser um Balboa, como você, um Bonini, ou qualquer coisa italiana. Pô, fiquei com vergonha, coisa feia, né, cara? Gimme Davidson. Davidson, agora é um negócio feio, um negócio realmente primitivo, sabe? Assim, um mundo que está tentando caminhar para frente, e os ingleses costumam ter muita civilidade nisso, veja o programa de vacinação, veja, em geral, como eles se comportam em competições, o rugby, por exemplo, ou o cricket, que são esportes de cavalheiros mesmo, né, um negócio super respeitoso e tal. Puta, quando chega no futebol e no torcedor, eles viram uns idiotas, que parabéns, viu? Sempre lembrando que no rugby, por exemplo, da Inglaterra, tem negro, tem cara que não é... No cricket, então, sem os negros, eles não são ninguém. Se bem que não tem tantos assim, o cricket é um Não, mas esporte digo, mais elitista. o rugby ainda tem pessoas de outras regiões, né, da Oceania ali, que foram naturalizadas e tal. Então, assim, Sim, eles não são bobos, né? então, mas Eles assim, querem botar lá um Maori no meio. é muito louco, porque eu desci a lenha nos meninos por causa da medalha, né? E esse é o componente imediato, né? Que acho que tem a ver com essa discussão maior que a gente está tendo aqui de, no esporte, saber perder ou valorizar o quase ganhar. Mas teve esse acontecimento pós, né, me fez refletir uma coisa. Essa geração realmente é uma geração que eu acho que é muito imatura, mas não desmerece o fato do cara ter tido culhão de bater, por exemplo, a última cobrança de uma Eurocopa com 19 anos, que é o Saka. O Não menino é? teve. O menino. Então, O talvez Bukayo ele não teve, não é que ele teve a coragem, ele foi designado pelo técnico. E assim, foi, você é um mas. jogador de seleção nacional, você fala, eu vou É, mas, embora. mas o cara foi lá e ele não é obrigado, ele pode falar ali na hora que ele tá lá que ele tá com o pé doendo e falar, E foi uma coisa muito rara, porque foi na distância correta da bola e com o pé certo. Se você quer acertar um pênalti, você não fica muito longe da bola e seja canhoto. Porque, em geral, os goleiros não compreendem bem canhoto batendo, mesmo goleiros canhotos, que é o caso do Prickard. Ele é canhoto de pé e de mão. Então, mesmo o canhoto não compreende, né? eu acho. Pode. Fala. Não, no caso, tanto faz, porque quem bateu era o inglês e eu tô falando do goleiro inglês. Mas, enfim, ele estava nas condições corretíssimas para acertar, ele só bateu mal mesmo. Bateu mal, ele telegrafou muito onde ele ia bater o Sim, pênalti. mas o meu ponto é uma coisa, outra coisa, né? Realmente eu achei que o cara foi lá, bateu o pênalti, errou, cabeça erguida, ok. Agora, de maneira alguma deveria ter tido algum ato racista em relação a isso, porque os Não, caras, isso foi lamentável. galera viajou, Lamentável. galera lá, nossa, tem umas discussões que eu não entendo o que as pessoas inventam. Agora, uma coisa que me deixou muito chateado, daí olhando no conceito de esporte de uma maneira geral, do que representa aquilo ali, foi, e até estava lendo agora, por coincidência, o Correio de la Serra também escreveu um negócio super legal falando disso, né? É feio o lance, assim, você pega os caras, parece uma sequência, assim, o cara vai e pega, tira, pega, tira, pega, tira. Pô, mas isso não é novo, hein, Bonini? Isso não é Não novo. é, não é novo, mas Não é a novo, sequência... a gente viu isso já há muitos anos, em Olimpíada, a gente já viu o cara tirando a medalha de prata, bicho. Imagina o que é isso. Então, mas E a gente já viu em Copa América a Argentina fazer a mesma coisa, né?
Não, acontece. Mas eu tô falando, é muito feio, né? Tipo, porque, pô, você tá em casa, você tá ali, é o melhor resultado do teu país numa história de uma Eurocopa. Vocês não jogaram nada de demais além daquilo, né? Que também mereceu. O jogo não foi roubado, não teve nada. Foi um jogo igual, foi nos pênaltis, que daí também é aquela coisa de que, pô, né? Então eu acho que a imagem, o problema não é se, eu queria saber o que você acha. Na minha concepção não era nem se já aconteceu ou não, isso sempre aconteceu, mas a imagem que ficou foi muito feia, né? Foi muito feia, tipo, foi uma sequência de gente tirando, tipo, meio que em... Parecia um monte de coisinha rapidinha, põe e tira, põe e tira, Parecia um põe e meme, tira. né? Parecia um bumerangue. Parecia um meme, eu falei, caramba, ficou horrível essa cena, né? E daí você pega, eu lembro do Guardiola, tempo atrás, que beijando a medalha, enfim. O próprio Thiago Beijando a medalha Silva, de prata. o próprio Thiago Silva, que sou um cara que eu não sou de defender o Thiago Silva. Putz, ele deu uma entrevista depois do jogo do Brasil contra a Argentina. O Neymar foi lá, tirou a medalha, daí o Thiago Silva foi dar entrevista com a medalha no peito e falou: pô, pra mim isso aqui é motivo de muito orgulho, né? Claro que Daí eu é. falei: É caramba, óbvio que Thiago é. Silva, obrigado por falar isso. Então, assim, acontece. Eu queria saber de vocês, acontece, mas é errado isso, é muito feio. Não é muito feio, é lamentável. É a pessoa não compreender o que é o esporte. Ela achar que aquilo é simplesmente uma vitrine de negociação, de aumento de salário ou de novos patrocinadores. Quem está naquela posição e faz isso é simplesmente um idiota que não merece usar aquela camisa. Desculpe. Primeiro, é um péssimo exemplo esportivo para crianças, para quem assiste, para os fãs, que as pessoas não podem se contentar com nada menos do que o primeiro lugar, a vitória. E não é verdade, né? Isso é uma cretinice triste. Outra coisa fica muito claro, né, a diferença entre um esporte como o futebol, que se acha o maior esporte do mundo e tal, porque tem mais adeptos que todos os outros esportes. Talvez o skate tenha mais praticantes, mas vamos lá, que eu acho que o futebol carrega essa aura de, né, maior esporte do mundo, comparado com qualquer competição colegial de track and field. Vamos lá, uma corrida de bastão com meninos de 12 anos tem mais verdade, tem mais espírito esportivo do que uma Copa do Mundo. Porque tem um cara que vai chegar primeiro, tem um cara que vai chegar em segundo e é uma tremenda medalha de prata, e tem um cara que vai chegar em terceiro com uma medalha de bronze. Vai ter um quarto que vai ficar muito infeliz de não ter ganho qualquer uma dessas medalhas e vai fazer tudo que ele puder na vida dele para na próxima vez ganhar qualquer uma delas. Então, o pensamento olímpico de ouro, prata e bronze é muito mais interessante que o pensamento do futebol um vitorioso e todos os outros são derrotados. Isso é ridículo. Acho que a gente chegou num lugar muito, muito tolo e assim, e nem no futebol do dia a dia isso é tão verdade assim, porque você tem um campeão brasileiro, mas aí você tem dois carinhas que vão para Libertadores, um que vai para Sul-Americana, tem ainda uns prêmios de consolação. Nesse Sim. tipo de Copa, quando você percebe que esse tratamento de desdém pela não vitória fica parecendo que são gladiadores, somos vencedores, para nós só a vitória. Não, na verdade, isso pode estar na cabeça do cara, mas o que imprime você é um ridículo, só isso. E você sabe que um pouco, o que me incomodou muito com esse lance, na verdade, é porque um pouquinho antes, algumas horas antes, tinha acontecido uma final na grama sagrada também em Londres, né? Também lá na Inglaterra, de Wimbledon. E quando o Djokovic ganhou a partida, né? Ele justamente falou o seguinte: eu só cheguei até aqui por causa do Federer e do Nadal. Eu Ele perdi. falou, eu não vi. Ele falou isso. Perdi pra caramba deles. Desde que eu entrei no circuito até 2010, eu perdi pra caramba deles. Mas se eu conseguir chegar até aqui, onde eu cheguei agora, ganhando o 21º título de Grand Slam dele, tenista que tem mais. Perdão, 20º título de Grand Slam, empatado com os 3. Mas ele é o tenista que tem agora 6 títulos de Wimbledon. É o cara que tem mais títulos na soma geral de títulos, é o que tem mais os 3. Contando ATPs 1000, Grand Slam e tudo mais. Sim, sim. Pô, ele falou, se eu cheguei até aqui é porque eu devo muito a esses caras, eu devo muito ao Federer e ao Nadal, eu não teria chegado aqui sem eles. Ou seja, o cara venerou quem ele sempre perdeu, né? O Berrettini perdeu, falou, caramba, eu fiz tudo que eu podia, mas o Djokovic foi melhor o tempo todo, ele nunca deixou de ser melhor do que eu.
nenhum momento da partida. Eu fiz tudo o que eu podia, mas ele foi melhor do que eu em todos os momentos. Então, assim, tudo bem, eu entendo que o cara não tem que ser um gentleman no futebol ali. A emoção é outra e tal. Deveria. Mas até entendo de você não ser um gentleman, mas você tem que ser respeitoso, né? E eu acho que esse é o ponto, né? Pô, caramba, os caras, você tira uma medalha. Daí me incomoda porque todas essas molecadas aí que estão aí jogando videogame agora, tem tudo de ídolo esses rapazinhos aí, o Jadon Sancho, é o fulaninho de tal, a galera adora esses caras. Esses caras, eles são... para mim, o cara, ele tem uma responsabilidade social. Tipo, o cara, ele tem uma responsabilidade educacional, social. Tem. O cara tem que ter isso. Esse nível de atleta, se o cara não tem... E daí eu fiquei incomodado, mas não tem, né? Não mas tem. deveria, Futebol não né? tem. Eu não acho que deveria. Deveria, E na pior das tem. hipóteses, deveria ter um treinador, alguém, um capitão ali do time, e falar, todo mundo vai pegar essa medalha e vai engolir, entendeu? E vai engolir esse choro. Deveria ter alguém, não é possível, porque eu falo, foi assim, já aconteceu várias vezes isso. Mas do jeito que aconteceu dessa vez, eu achei tão, e por serem caras jovens, foi tão infantil, ainda personificado, justamente por serem jovens, né? Eles não. Ficou pior ainda, na minha opinião. Porque eu falei, caramba, é um monte de cara que é a referência do futebol hoje. É um monte de cara que a galera se espelha. E é um monte de cara que não vai ser vitorioso nunca, porque não sabe perder. Essa é a sensação que eu tive. Essa é uma das condições para você ser um vitorioso, né? É você ter perdido um pouco, né? Pô, nem todo mundo ganha tudo toda hora. É raro isso acontecer. Foi isso que me deixou incomodado, Luiz Guilherme Davidson. Queria saber de você. Eu também olhei aquilo e falei, putz, eu já vi isso acontecer, já sempre achei ridículo, e eu tinha feito inclusive uma defesa do futebol inglês outro dia, porque eu sempre achei a liga inglesa muito mais civilizada do que as outras todas, mais profissional, mais bem estruturada, negocia melhor os valores de televisão, né? A gente até recomendou um livro The Club, que é sobre a liga inglesa. Pô, é impressionante como eles montaram tudo certo. E tem uma outra coisa que eu admiro muito, é que eles ficam com os técnicos muito tempo. Sim, né? Eles ficam com os técnicos. Pô, o técnico do Manchester City ficou quanto? Manchester City não, do Manchester United ficou quanto tempo lá? Do United, do Arsenal também, né? O Arsenal ficou 20 anos, Arsene outro ficou Wenger. 18 anos. Então, assim, isso é uma demonstração de A, confiança, B, falta de não se preocupar muito com o que a torcida diz ou faz. Né? Ter personalidade para fazer isso e valorizar o trabalho, né? E assim, pensa que esses caras não ganharam todos os seus títulos. Aliás, alguns ficaram até 5, 6, 7 anos sem ganhar nada e finalmente aquele cara conseguiu, através de uma estratégia, mudança do clube, investimento, jogadores, não importa, um belo dia o cara ganhou e não foi mandado embora. E aí eu estava defendendo isso em relação a, por exemplo, o que acontece com os técnicos no Brasil. É muito raro um técnico ficar mais do que 2 anos, muito raro. Os técnicos ficam um ano, um ciclo, um campeonato, 2 anos. O Renato Gaúcho acabou de ficar 3 ou 4 anos no Grêmio. O Muricy chegou a ficar no São Paulo 3 anos, 4 anos de campeonatos brasileiros seguidos. E aí eu tava dizendo isso, pô, os ingleses ficam mó tempão. Olha o Flamengo aí mandando o Rogério embora, depois acabou de ser campeão brasileiro. Brasileiro não, carioca, né? Brasileiro. Acabou de ser campeão brasileiro. Aí, tá indo mal agora, dá um pé na bunda, a gente nunca gostou dele. Pô, bicho, o que é isso? Que falta de... Né? E aí eu tava defendendo os ingleses, falando, os ingleses são muito mais civilizados, a gente acabou de ver que eles não são civilizados, então o problema é o futebol. Não é se você torce pro Flamengo, se você torce pro São Paulo, pra Ponte Preta. Cara, o torcedor de futebol, o futebol em si, eles estão muito equivocados, né? Já dizia um sábio amigo meu, quanto mais perto do futebol você chega, pior ele fica. Pior que isso é uma grande verdade. Quanto mais você vê o backstage das coisas, você fala, caramba. Mas esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Enquanto você vê de uma maneira romântica, você até. Né? Mas... Não, se você assistir de vez em quando, um futebolzinho é uma delícia, porque aí tanto faz, né? O que vai acontecer. Especialmente times que não são os seus, né? Que você não tá torcendo. Puta, como é bom ver um joguinho Croácia e sei lá o quê. Uma delícia. Não, ou ver lá o Remo e Paysandu. Puta, uma delícia, puta clássico. Agora, um Fla-Flu, eu não torço para nenhum dos dois, para mim tanto faz, é gostoso de ver, se bem que o Fluminense também não faz nada há muitos anos, mas
quando você tem envolvimento, seleção, aí você começa a estudar, aí você gosta do Barcelona, aí você é fã do Messi, ou você torce pro Manchester City, porque você gosta do Sheik, não importa. Você começa a se envolver, aquilo, você começa a estudar, começa a ler, começa a prestar atenção, começa a seguir as notícias, patata, você começa a se decepcionar. É incrível, não falha. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu fiquei com uma percepção assim, aí justamente entrando um pouco nisso de gostar de futebol e tal, né? O que o futebol às vezes representa para outros países, assim, por exemplo? Se você for olhar, vamos tentar, não sei se o que eu vou falar agora vai ser uma grande besteira, ou no português, claro, uma grande merda. Provavelmente não será. Talvez seja. Mas, por exemplo, a Itália. A Itália ela tem uma dimensão muito parecida com a do Brasil. Todo mundo ama futebol, Parecido. campeonato. O esporte nacional é o ciclismo, né? Na Itália, sim, pode ser. Eles são malucos. Lá na França também são malucos por ciclismo de um jeito. E na Itália também esqui. Esqui, eles são enlouquecidos. Não, os de neve são muito fortes. Mas futebol é uma grande paixão na Itália, né? Sempre foi. E automobilismo. Automobilismo também. Acho que é o maior. Lá eles têm um campeonato muito forte. A Série A é fortíssima, né? Tem times bons, tem um monte Há muitos anos, né? Há muitos quase anos. 30 anos. Historicamente é um campeonato incrível. Esses últimos anos é uma titubeada, mas é um negócio. Copa do Mundo, os caras têm Copa do Mundo pra caramba também. Não é que tem uma ali ou nunca teve, não. Tem Copa do Mundo, é tradição. 4 Copas do Mundo. Pô, os caras ficaram de fora da Copa de 2018, praticamente com esse time. Lotaram Roma. Lotaram. Ali tava tudo cheio, a festa foi incrível. O Berrettini, que foi vice-campeão de Wimbledon, tava no caminhão com os jogadores de futebol. Fizeram. Foi conhecer lá o primeiro-ministro. O primeiro-ministro recebeu o Berrettini, um vice-campeão, olha só. Enfim, foi sensacional. Argentina, tava até comentando, meus primos estavam indo comigo, eu falei, vocês vão ver, se a Argentina ganhar, se a gente ganhar aqui no Brasil, o pessoal vai assistir, vai fazer uma meia dúzia de postagem lá falando que o Neymar é adulto Ney, e a gente vai mudar para ver qual que é o filme que tá passando e a gente vai assistir TV. Na Argentina, se a Argentina ganhar, você vai ver, o Obelisco vai ficar lotado. Eu fiquei impressionado com o que aquilo significava pro Messi e para aquele grupo que estava jogando para o Messi, né? Parecia que era isso. Eu achei incrível. E a Argentina foi pra rua, viu os vídeos? Nossa, galera lotado. Buenos Aires estava lotada. O que você acha disso? Porque se a gente tivesse ganho, não ia acontecer nada. A Copa América ia ser. Mas ela tá muito empolgado. Né? Essa Copa América já começou torta, né? E acho que vem assim, a sequência dos fatos é 7-1 no Brasil. Sim. 2. Uma seleção brasileira, depois disso, com Tite, que convence pouco, que não empolga. 3. Um Neymar cheio de críticas, cheio de maus comportamentos, cheio de polêmica em torno, que é um péssimo ídolo, né? Se ele é o grande ídolo brasileiro, nós estamos ferrados. E aí, assim, você vai juntando essas coisas, e aí joga um futebolzinho bem mais ou menos, né, na Copa América, para chegar, e aí não ia ter uma grande comemoração. E outra coisa, a gente não estava devendo nada. Ganhou-se uma Copa América recentemente e ganhou-se medalha de ouro em Olimpíada daqui em casa. Vamos lembrar que os 7-1 são ferida recente. E eu acho que a gente não vai se curar disso tão cedo. Talvez a minha geração não se cure, não. 7-1 foi a maior derrota da nossa história. Some-se a isso, pandemia, claro, isso é ruim para todo mundo, então não é só para o Brasil, mas some-se Bolsonaro, que fica assim, acredite você ou não, tem 70% das pessoas que não curtem esse cara. Tem 30% que gostam, isso para mim é um mistério, mas assim, tem 70% das pessoas que detestam o presidente e assim, e detestaram receber a Copa América pelo que significa vir pessoas para cá, mesmo sem torcida, significa receber uma competição desse tamanho, um movimento de gente, enfim. E sem estrutura, né, para o momento. Também, e assim, pô, você está devendo não sei quantos milhões de doses que você de vacina que não chegaram, mas você investiu lá não sei quantos milhões em infraestrutura, em estádio, enfim. Acho uma junção de fatores que faz com que para nós significasse muito menos do que para os argentinos que estavam sem ganhar nada há 28 anos.
Então eles precisavam de mais desse título. O Messi precisava de mais dessa confirmação e acho, inclusive, devida. Ele já devia ter ganho mais coisas fora isso. Quem sabe pudesse ter ganho uma Copa lá contra a Alemanha, se não me falha a memória, né? Sim, sim. Poderia até ter ganho, se o Agüero não gostasse e não amasse perder gols. O Higuaín, Agüero. Foi Foi Higuaín, Higuaín? foi Higuaín. Não tem como esquecer daquilo ali. Perdeu 400 gols e um que era um Aquele gol mesmo. gol. Era o gol. Era o gol. Mas enfim, para eles estava faltando mais do que para nós. Essa é a verdade. Sim. E eles recentemente perderam também o maior ídolo da história deles. Eles estavam muito precisando disso. E quando vem é muito libertador, né? Sem analogias aos libertadores, mas é muito libertador quando você vence e precisa vencer. Então para eles foi bonito, foi muito legal. Eu nem vou falar que eu torci para eles porque eu nem vi o jogo, mas quando eu vi ali depois do resultado, eu falei, tá bom, é isso mesmo. Eu adoro Di Maria, não sei, adoro. Eu achei maravilhoso. O time da Argentina bateu pra caramba. Diga-se de passagem, o Neymar realmente jogou bem. Mas ele joga bem. Ninguém falou que ele é um mau mas jogador. o que é um ele problema, é um puta jogador. o que é um Só problema cruel pra gente, porque, meu Deus do céu, sem o Neymar aquilo ali é uma seleção medíocre. Nossa senhora. Fraca. Tanto cara bom que não faz nada na seleção. Faz coisa boa no clube, mas não. Vinícius Júnior, meu Deus do céu. E, obviamente, o Tite também arma de um jeito que eu não sou tão favorável. Muito pela capacidade ofensiva que o Brasil tem, e já jogou com poderio ofensivo bom, né? Com aquela geração lá de 2004, 5, 6, que era uma nem me seleção fala, que é isso. muito ofensiva. A gente tem uma molecada boa também, mas não joga, né? Enfim. Mas achei um pouco depois só forçado aqui um pouco o Neymar no final ali, né, com aquela coisa dele, parece que ele sabe que está sendo filmado, aí começa a se jogar no chão, chora, né, enfim, eu acho um pouco forçado aquilo. Vai lá, abraça o Messi, fica lá, depois vai lá, vai lá cumprimentar os caras. Parecia que era parecia que era Argentina contra Neymar, né? Não sei porque tem essa. É o time dele, né? É o time dele. Não, o time do Messi é do Messi mesmo. Agora, quando você tira o Messi, continua tendo um time. Exato. Pior, mas continua tendo um time. O Brasil sem o Neymar é. Não, assim, é incrível. Eu acho ele um tremendo jogador. Acho ele muito bom. Como Só que jogador ele é muito também chato. Mas eu acho muito chato. Então, não adianta. Tem caras que são assim, né? Tem grandes pilotos de Fórmula 1 que são insuportáveis. Tem grandes jogadores da NBA que você fala, puta, esse cara não dá pra aguentar. Mas Mesma coisa na NFL, e é assim mesmo. Sabe o que eu sinto falta? 2002, se tava difícil pro Ronaldinho, tinha o Ronaldo. Se tava difícil pro Ronaldo, tinha o Rivaldo, né? A bola caía no pé do Rivaldo, o Rivaldo dava um jeito. Era protagonista, né? Eu sinto que falta um protagonismo tão grande. Ao mesmo tempo essa geração que é meio estranha, uma geração que às vezes não tem muita identidade, e falta de protagonismo, né? Tipo, tem o Neymar que tem ali, que ele realmente Total, só ele tem. Só ele tem. Mas assim, pô, cai a bola no pé de um outro cara, ninguém faz nada. Tipo, é a bola pro lado. Por isso que eu falo que, por isso que eu acho que a Itália tá jogando um futebol incrível, porque por mais que tenha um jogador ali que é um jogador medianíssimo, que é um Chiesa, a bola cai no pé dele, ele vai para cima e chuta. O Immobile também, a bola cai no pé dele, ele vai fazer alguma coisa, mesmo que não seja incrível, mesmo que não seja aquela jogada do Neymar, mesmo que não dê o rolinho. Parece que a Itália coletivamente é muito mais protagonista, o time como um todo, do que o Brasil. Foi isso que eu senti, né? E a Argentina, por outro lado, você tem uma outra coisa, que é a paixão que o cara tem de estar jogando com o Messi. Isso é uma coisa que não tem nenhuma seleção. Não, com o Messi não. Calma lá, calma. Com a camisa da Argentina. Mas fica depois no vestiário e depois vendo não, jogadores. Mas na Argentina, Você não acha? o futebol é a coisa, talvez, segunda coisa mais importante da vida deles. Qual que é a primeira? Tango. Churrasco. Não, futebol é uma coisa muito séria na Argentina, porque assim, só Buenos Aires tem, sei lá, 5 times, 6 times, área metropolitana de coisa. Então você imagina a rivalidade, é um negócio muito sério. Mas tinha muito amor ali envolvido para com o Messi, eu senti. Acho que tinha, até porque o Messi não pertence a nenhum time argentino local. Então ele não tem
pode ser que ele não tenha grandes amantes dele, mas ele não tem ninguém que o rejeite, porque ele não nasceu em nenhum desses times, ele nasceu no Barcelona e no Barcelona se fez. Então, assim, não é que ele é um produto do Racing, ou o menino descoberto no Argentino Júnior, não tem isso, como o próprio Maradona tem, né? Deve ter muitos riveristas, torcedores do River, que não gostam do Maradona, simplesmente pela rivalidade, deve ter. Agora, a loucura que é o Messi para a seleção argentina e que nunca aconteceu, finalmente agora, né? Que bom, né? Que bom. Tem aquela cena, né? Normalmente quando você vai, você ganha, joga o treinador pra cima. Não, o pessoal jogava o Messi, os jogadores senti que tinha um carinho muito grande envolvido. A sensação que me deu, assim, tô falando pra você a sensação que me deu quando acabou o jogo, né? Parecia que tinha um comprometimento em, claro, jogar pela Argentina e depois pelo Messi ali, para que realmente pudesse conseguir esse título, sentir um amor diferente ali, uma coisa que talvez em outras Argentinas não tivesse. Por exemplo, a Argentina da Copa do Mundo era uma responsabilidade grande no pé dele, mas não estavam jogando por amor a ele. Essa me parecia ser meio os parças do Messi ali, sabe? Tipo, meio que foi isso, senti. Pode ser sim. Lembrando que a grande maioria desses jogadores joga na Europa, né? Acho que 90% deles. Então, de uma forma ou de outra, se encontram com o Messi, jogam junto com o Messi, já jogaram contra o Messi. Então, acho que acaba criando uma... Porque o ruim é quando a seleção é toda local e tem 2, 3 superstars de fora. Isso cria uma... não, tinha, já teve, né? Já teve isso, sim. Eu acho que a Argentina já teve um momento assim, no começo do Messi, acho que teve um momento assim, tinham muitos jogadores do River e do Boca. O Brasil há muitos anos já não é assim, chegou a ter um meio time, assim, né? Meio time fora, meio time dentro. Aquela Copa de 2000, aquela Copa América de 2003, tinha muito jogador da Argentina jogando na Argentina, é verdade. D'Alessandro jogava, não sei se o Aimar tinha saído aí, não. Ou se tinha saído há pouco tempo, mas era tinha muito... Gallardo, tinha aqueles caras Ortega, tinha esses caras todos jogavam no River ou no... Não é não é raro isso, os goleiros em geral jogam na própria Argentina, dificilmente jogam fora. Enfim, é uma coisa, né? A Copa América, que eles não quiseram adiar, não foi, né, adiada. A Copa... não, foi, né? 2021, porque era para ter sido em 20. Isso mesmo, foi adiado. E a Copa da Europa também. Ano passado não teve nada. Ano passado não teve nada. E as Olimpíadas da mesma forma, né? Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do assunto, os Jogos Olímpicos deviam ter sido adiados, né? Devia pular um. Mais um ano? Não, pular uns Jogos Olímpicos. Pula, faz só em 22. Ao invés de 20, desculpe, 24. Ao invés de 20, faz 24. Pula, engole um, some com um. Que nem quando teve a Segunda Grande Guerra. Sim. Desaparece com um ano desse. Por quê? Porque, vai ser o que poderia ser talvez o melhor Jogos Olímpicos de todos os tempos, vai ser melancólico. Vai ser todos os venues vazios, todos, não vai ter ninguém, nenhum convidado, nenhum ingresso, e aí? Como é que faz? Vai ter só a imprensa, só a transmissão, só os atletas, não tem a vibração, não tem o espírito olímpico, desaparece. E você viu na Euro como faz diferença você ter torcida, né? É outra coisa. Eu nem gosto de comparar os dois eventos, porque eu acho um evento super predatório e o outro super construtivo. Né? A Olimpíada é maravilhoso, né? É um negócio lindo. E Copa do Mundo é uma bobagem. Qualquer tipo de Copa é uma bobagem. Entra, constrói um monte de estádio, superfatura tudo, junta todo mundo, só sai um vencedor e um monte de perdedores. A Olimpíada não, você cria uma geração de esportistas, você inaugura novas categorias, você cria... novos países aparecem com grandes valores. O fenômeno da ginástica olímpica, por exemplo, no Brasil é uma coisa maravilhosa. O vôlei só existe como a gente conhece hoje porque tem Jogos Olímpicos. Você acha que os campeonatos mundiais são a coisa mais incrível do mundo? Não, é a Olimpíada. E os Jogos Olímpicos são responsáveis por desenvolvimento de muitos países esportivamente. Por exemplo, a Coreia, por exemplo, a Austrália, por exemplo, próprios Estados Unidos, muitas vezes, eles só são essa geração infernal
de vencedores, porque eles tiveram 4 Jogos Olímpicos, 3 Jogos Olímpicos, vão ter mais um agora em Los Angeles de novo. Sim. Então, isso desenvolve demais um país em muitos aspectos. Os Jogos de Inverno são tão importantes quanto, só que a gente não assiste porque a gente não tem representatividade. A gente não pratica, né? Não, a gente não tem representatividade porque a gente não tem inverno, vamos falar a verdade. Só esses 10 dias aí que você tá de casaco, acabou. Daqui a pouco não tem mais nada. Então, mas enfim, comparando os dois eventos, putz, os Jogos Olímpicos são sensacionais, as Copas do Mundo são sempre termina com, tudo bem, uma vitória de alguém que precisava, mas sempre um monte de críticas, né, pra, puta, organização, puta, um monte de torcedor louco, um monte de Covid, um monte de resultado injusto, um monte de autogol, puta, nunca teve tanto gol contra, 8 gols contra, né. Exato. A Copa acho que acaba sendo mais dramática e a Olimpíada acho que acaba sendo mais emocionante. É, né? Lindo, Olimpíada. E os Jogos Paralímpicos, o que é maravilhoso. Também. Aquilo ensina todos os dias as pessoas a aproveitarem o seu tempo vivas e inteiras, saudáveis. Justamente por isso, né? Por causa acho que os valores estão mais claros ali. Eu pelo menos tenho essa sensação, né? Tipo, o cara ele vai para uma disputa que ele vai correr com o Usain Bolt. Pô, o cara tá honrado de estar lá já, né? Tipo. Não, se ele correr a final entre os 10 caras, putz, já fica um gênio. Esse é meu ponto com o futebol. O cara tá lá em Wembley, jogando em Wembley. O príncipe assistindo, o mundo assistindo, ingleses o Beckham assistindo. Beckham, um dos caras mais lindos do mundo, que não envelheceu. O Beckham, aliás, falando que nem vinho, né? Que beleza. Pô, na Inglaterra, pela primeira vez, uma final, em casa, animal. Pô, você não olha para aquilo e fala, caramba. Pô, você chegou até ali, né, cara? Caramba, chegamos aqui, meu, animal. Tipo, perdemos pros italianos. E um amigo meu até comentou agora esses dias, pô, você não sabe se os italianos treinaram mais, você não sabe se o italiano teve que se abdicar mais, você não sabe se o cara teve que se sacrificar mais também. Às vezes você não sabe, entendeu? Tipo. Não, vamos dizer uma coisa: que se a Inglaterra tivesse ganho nos pênaltis, que era absolutamente possível, seria uma grande comemoração. Que legal, parabéns, puta, finalmente quebraram o tabu e os italianos não iam se machucar muito, né? Pô, chegamos até aqui. Talvez os italianos não tivessem a atitude do tirar a medalha. Os italianos, eles já. Só o fato de ter passado da fase de grupo, acho que os caras já estavam felizes, justamente pelo ruim que tinha sido os últimos anos, né? Tava bem claro isso. Eles tava na cara que a Itália tava evoluindo já, e estavam felizes por isso. Eu tava acompanhando muito como é que fala? A mídia italiana, né? Falando, enfim, acompanhei bastante. Só tinha elogio. Tipo, o jogo foi ruim, Itália sofreu, mas, nossa, a Itália mostra evolução. Tipo, então todo mundo tava bem confiante, né? E chegou na final de uma Eurocopa, assim, é um pouco diferente. Você me diz isso, o que você acha? Pro europeu, uma Eurocopa é diferente de uma Copa América aqui, porque a Copa do Mundo, basicamente, ela é essa galera da Eurocopa, mas sejamos, com todo respeito, é o Brasil, Argentina e às vezes aparece um outro time, uma Colômbia e tal, mas basicamente é isso a constituição de uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo é isso. A Copa do Mundo são aqueles caras todos que a gente viu, o Brasil e a Argentina, e aí eventualmente uma surpresa, tipo uma Nigéria jogando muito, um Camarões com o Milá, e coisas pitorescas, aquela Colômbia de Asprilla, Coreia de 2002 chegou até... A Coreia de 2002, mas só. Ou os Estados Unidos de 94 com Lalas. Cara, só coisas pitorescas de Brasil e Argentina e aquele pessoal lá. Por isso tem um peso de Copa do Mundo quase para os caras, né? Pois é, para eles é quase a mesma coisa. E vou falar, se Portugal ganha, você tava aí em 3 semanas de festa, você vai ver. Não, certamente. Não, o Portugal não tinha condição de ganhar, como não teve condição de ganhar a última. Ganhou foi um milagre, todo mundo sabe disso, né? Que assim, e eles mesmos dizem, foi muito improvável a vitória de Portugal. Assim como a vitória da Grécia sobre Portugal. Aquele Portugal era melhor, jogava mais, chegou também meio aos trancos e barrancos na final e perdeu para a Grécia, o Filipão. 2004. Aquela seleção lá era a melhor seleção, na minha opinião, a melhor seleção de Portugal. Figo, muito Teco, melhor. Cristiano Ronaldo, não dá nem pra Cristiano Ronaldo, de jovenzinho, né? Não, tá tudo certo ali.
O Pepe Mas correndo ainda. o que estava errado era o Filipão, né? Era uma bobagem. E aí, em 2004, conseguiram perder para uma Grécia bem ruinzinha, bem fraquinha. No meu álbum da Panini, eu nunca consegui nem completar aquele time tão fraco que ele era. Agora, e a 2016 foi meio por acaso, foi meio a gente não conseguiu ganhar aquela porque merecia, vamos ganhar essa aqui no empurrão, e ganharam, e beleza, e tá valendo, e o Cristiano Ronaldo também respirou aliviado segurando sua taça. Esse ano eles não tinham a menor condição de seguir, até pelo caminho que eles pegaram, putz, iam pegar a França, iam pegar, ele ia apanhar que nem cachorro. O grupo já era encardidíssimo. E tem uma coisa muito derrotada do português, né? Que é assim, pô. Então, se a gente perder o próximo jogo aí, não sei quem perder também, a gente é o melhor terceiro classificado. Pô, não tinha nem jogado ainda com a França. Eles nem tinham jogado, já estavam fazendo conta para saber, puta, se perder. Pô, calma, joga, tenta ganhar pelo menos, faz alguma coisa. Gente. Essa é uma mentalidade que a gente não tá acostumado, né? A gente nem. Não, de jeito nenhum, a gente não sabe o que é isso. Porque para nós, a gente obrigatoriamente tem que vencer. Exato. E engraçado que o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha nem serviu como lição. O que para mim é uma tristeza, porque quando você toma uma bela surra, você levanta e fala, peraí, o que eu fiz de errado, né? Deixa eu aprender para não apanhar mais. E o Brasil nunca fez isso. O Brasil não mudou, a CBF não mudou, o critério de contratação de técnicos não mudou, a comissão continua a mesma, a galerinha ali de baixo são os mesmos caras, bicho. Então ninguém aprendeu nada. E o time só não é exatamente o mesmo porque aquele time já era um pouco mais velho, o que tomou o 7-1. Se não, o goleiro era o Júlio César até hoje, o zagueiro era o cabeludinho lá, o Davi Luiz, que nem é ruim, é bom jogador. Mas assim, enfim, não, parece que não se aprendeu nada ali, sabe? E o Neymar ficou meio com salvo-conduto porque ele não tava naquele jogo, né? Tava contundido. Então ele acabou ficando meio com puta, também o Neymar não tava. Mentira, se tivesse ele apanhar igual, talvez fosse 7-2, 3. Eu acho que se tivesse o Neymar ia ser 7-3 esse jogo. Então, grande nada, né? Enfim. Ia ser 7-3 e olha lá, hein? Não, mas eu concordo com você no que você está falando. E eu queria te perguntar uma coisa. Você pode tudo. Quando você viu fora o Detroit Pistons, quando você viu um time não saber perder na NBA, por exemplo? Você diz o Detroit Pistons porque eles foram embora sem cumprimentar o Chicago. Sem cumprimentar o Chicago? Na final da conferência, não era nem eu acho que nos Estados Unidos, posso estar falando besteira, mas eu acho que eu nunca vi. Em últimos jogos, aquele foi o último jogo, né? Aquele foi o último jogo. O jogo onde você despacha o outro time. Porque normalmente eles nem se cumprimentam, né? Muita gente até mandou pra mim, o Tom Brady não cumprimentou. Ele não cumprimentou ali, mas todo mundo sabe que ele foi no vestiário cumprimentar o Patrick Mahomes depois. Ficou puto. Mas sempre cumprimenta. Não cumprimentou? Tem mais que ele não cumprimentou. Até, que às vezes a invasão do campo e a loucura é tanta que os caras não conseguem se encontrar. É a impressão que eu tenho. Ou que não filmam. Não, mas depois ele saiu e foi pro vestiário cumprimentar o cara. Ele não estava preocupado se iam filmar ele ou não, mas ele foi lá e cumprimentou e publicou depois isso, falando que ele foi cumprimentar. Agora, eu acho que, assim, sendo bem honesto, de cabeça, eu não lembro. Pior que todas as memórias que eu tenho de tirar a medalha sempre é com futebol. Eu não consigo me lembrar de outro, assim, se aconteceu, e pode ter acontecido em outros esportes, eu não tenho essa referência, mas sempre no futebol fica muito evidente isso, né? E segundo lugar... E virou um gestozinho do cara que não se conforma em ter perdido. Exato. Você não se conforma em ter perdido, sabe o que você podia fazer? Tenta ganhar. Exato, mas assim... É que se fosse injusto, tivesse sido roubo do juiz, tivesse sido cartas marcadas, ali foi só decepção mesmo. Puta, não conseguimos, não quero. Vá procurar sua turma. Mas é isso que eu... tá tudo, na minha cabeça tá tudo relacionado, né? O 7-1, falta de maturidade, falta de capacidade numa situação dessa. Eu acho que sempre existiu isso, talvez. Mas nunca foi tão feio e tão imaturo. Acho que esse era o meu ponto, assim, porque quando o Baggio erra o pênalti, mal teve italiano que foi consolar ele. Você vê o vídeo,
Demora 5 minutos para alguém atravessar ali e consolar o Baggio. É verdade. Entendeu? Tipo, pô, o menino errou o pênalti ali, só faltou fazer uma roda ali, sei lá, e todo mundo quis abraçar, beijar, e falei, meu Deus. Isso porque o menino aguentou bem, o Bakayoko Saka. Mas o Neymar ali chorando de um jeito assim, Neymar, você fez o gol na Olimpíada, você ganhou a Copa América, você tá chorando desse jeito por quê? Tipo, qual é a ideia? Não, parecia que precisava sofrer, preciso dar uma sofrida aqui, porque senão Se eu não jogar no posso ser um chão, herói. levantar as mãos, chorar e tal. Eu falei, meu Deus do céu, o Não, italiano. ali tudo é ensaiado e cá para nós, mal ensaiado. Ali tudo é projetadinho e cá para nós, mal projetadinho. O A Tite começar Paz, por um cara que chama Neymar Júnior. Pensa nisso. o Tite Paz estava ganhando o Roland Garros do Djokovic na final de 2-0. Perdeu de 3-2. Um cara desse sai da quadra em pé feliz, entendeu? E tava tomando de 2 tava ganhando de 2-0 Eu do também melhor time. sairia com 2,5 no bolso, mas O quê? 2,5 milhões de dólares no bolso, eu também sairia felizão. Não, mas pô, o cara tá jogando uma final de Roland Garros ali, tá ganhando de 2-0. Esse Mas perdendo ou ganhando, sai com uma grana preta. Fica tranquilo. Não, sim, mas digo, pô, saiu do jogo, ganhou ali, tomou a Quase virada, ganhou, pôde ganhar. Né? quase ganhou, tomou a virada dura pra caramba, foi uma derrota dura, aquela que você fala, Ora, caramba, né? E o cara vai e, meu, não chora, reconhece que o cara ganhou, porque o tenista ainda tem que dar entrevista depois que ganha, né? Que perde ou ganha. obrigatoriamente. Então o cara vai lá Não, e, já pô, vi umas difíceis, assim, onde o cara não queria falar, mas tem que falar, mas fala, cara. mas Mas é fala. porque, enfim, porque é um esporte mais, sei lá, um pouco mais elitista também, quem sabe. Luiz Guilherme Deison, para eu fechar esse programa aqui, eu queria te perguntar, o futebol tem salvação? Não tem, não tem. O nosso não. No mundo, quem Como sabe? exemplo, como exemplo próximo do que é uma Olimpíada, o futebol vai conseguir Não, tá chegar nisso ou não? muito longe. Não, nunca vai chegar. Nunca vai chegar porque Nunca vai chegar. enquanto a gente tiver a mensalidade não. Enquanto eu tiver a mentalidade de só te interessa a vitória, acho que não. Difícil, né? Eu gostaria muito de ter. Eu fico satisfeito com o meu time, o São Paulo, quando ele fica nas primeiras posições. Se ganhar, eu fico muito feliz. Mas se ficar nas primeiras, entre os 5 primeiros, 4 primeiros, não é vergonha nenhuma. Fala, não, tá tudo bem. Pô, mas você não ganha 20 e tantos anos. De vez em quando é bom pingar um título. Então, pinga um título de vez em quando para você ter certeza que você é capaz, mas tem que ficar sempre na parte de cima para não mostrar que você está numa decadência horrorosa, ou que você está apodrecendo por dentro, ou que você está muito superado, ou que os outros estão muito melhores. Eu acho que isso é o que alimenta um torcedor, pelo menos esse torcedor aqui. Então, essa coisa da vitória a todo custo, eu não acredito nisso não. Desculpa, eu acho isso uma besteira. Eu acho que o prazer, inclusive, me vem uma coisa que eu me lembro de ter defendido já, que o futebol sempre foi um esporte onde o prazer de jogar era maior do que a vontade de vencer. E eu refaço meu pensamento, eu acho que não é mais. Porque nada prova mais que o futebol é divertido e prazeroso do que o futebolzinho de praia, do que a várzea, do que as quartas, quintas e sextas divisões de futebol brasileiro, de gente que tem como segundo emprego ser juiz, terceiro emprego, sei lá, de esportes inventados como futevôlei, futebol, showball, futebol de salão, e mais que isso, campeonato de embaixada ou como Freestyle. chama isso? Freestyle, ou aquele joguinho que é levantadinha, sei lá como chama no Rio, controle, que você tem que chutar a bola no goleiro só no ar e tal, gol a gol, nada prova mais o prazer de jogar futebol do que isso, essas coisas de desafio de drible, não sei o quê. Pô, essa é a prova cabal de que o esporte é muito maior do que a vitória. Mas de uns tempos para cá eu compreendo que, olhando para o esporte como um business, o prazer morre. Eu concordo com você. E o resultado está em campo. Jogos burocráticos, sem criatividade. Não é um pouco disso? Porque precisa vencer. E falta de criatividade. A falta de criatividade no jogo é isso. É um reflexo, cara, de que não tem.
Só tem um Neymar, só tem um Messi. Que isso não é privilegiado, né? Você privilegia o atletismo e a disciplina tática. Putz, se você obedecer e for um bom atleta, vai dar tudo certo. Pode até dar certo, mas é chato pra caramba. Eu vou falar uma besteira aqui, eu quero saber se eu tô pensando na besteira, porque eu não consigo, eu vou ter que soltar essa. 2006, a gente perdeu lá, 2004, 2005, a gente tinha aquela seleção. Eu tinha a sensação que os caras estavam se divertindo ali jogando bola. Era tão bonito o jogo. Ninguém tava preocupado. Era aquele. Até a Nike fez aquela propaganda, joga bonito. Parecia que tava dando um prazerzaço em jogar futebol, os caras ali. Mais então, que qualquer coisa. Isso, pra mim, é muito mais a mentalidade do futebol, joga bonito, que nem é um conceito que eu gosto, mas tem aquele comercial famoso, e isso era até legal você botar um link aí depois, na edição. É um comercial dirigido pelo John Woo, que é um cineasta importante, que se passa no aeroporto com os jogadores brasileiros e a musiquinha do Jorge Ben, né? O Mais Que Nada, Jorge Ben e Sérgio Mendes. Pô, aquele comercial, para mim, é a síntese do futebol, da alegria do futebol. Que era o que a gente tinha. Em contrapartida, isso é da Nike, em contrapartida, tinha mais ou menos na mesma época, um jogo da seleção Nike versus os Demônios, lembra disso? Dirigido pelo Tar Sim, que também é um grande diretor de comerciais. Cara, aquilo é de uma idiotice tão violenta, tão errado, tão nada a ver com futebol, que a gente tem que vencer de qualquer jeito. O bem contra o mal, o 0 contra o 1, o preto contra o branco, essa coisa binária da vitória idiota, né? E o outro é só o prazer de jogar, a alegria de jogar, a felicidade de ter uma bola no pé. Era isso. E futebol sempre foi isso. E se você lê todas as crônicas do Nelson Rodrigues, ou os escritos que o João Saldanha deixou, ou até o Sérgio Rodrigues, que é um grande escritor brasileiro de futebol, tem até um livro dele que chama O Drible, muito bonito. O futebol não é vencer. O futebol é jogar. Mas a gente está perdendo isso. Isso vai acabar. Isso vai acabar em algum momento. E por último, e não menos importante, qual que é a tua previsão para a gente ganhar uma próxima Copa do Mundo? Quantos anos? Pelo menos a geração toda tem que mudar. E tinha que mudar os dirigentes. Então vamos supor aí 2 Copas. 2 Copas pra gente ganhar. No mínimo você tá... Pô, eu achei que você ia ser mais pessimista. Eu tava calculando... Não, acho que 22, 26, 30, quem sabe? 2030. Quem sabe? Pode ser. Mas precisa trocar tudo. A gente precisa trocar tudo, precisa ir bem mal. E talvez uma desgraça do tipo não ir para uma Copa. Mas isso é quase impossível porque os nossos concorrentes são ridículos. Mas não ir para uma Copa seria um castigão, assim. Em 93 a gente quase não foi, não é ou não? Não me lembro, era nas eliminatórias, pode ser. Romário ganhou lá naquele último jogo, não foi ou não? Contra o Uruguai? Pode ser sim, acho que pode ser sim, acho que essa é a história, né? Pode ser, e aí ainda acabamos sendo campeões. Geralmente isso funciona, um susto, se bem que o 7-1 não aconteceu nada, né, pro Brasil. Ganhamos a Olimpíada, que incrível, medalha de ouro. Nossa senhora. Acho que o pessoal e eu tô aqui defendendo as Olimpíadas, porque eu adoro, mas eu acho que futebol nem combina com Olimpíadas, acho até enxertado ali. Não, acho muito enxertadão ali. Eu gostava quando não podia botar jogadores profissionais, isso era muito bonitinho. Quando era tudo sub-21, era mais legal. Isso era legal. Era mais interessante. Seleção olímpica era uma seleção mista, tinha 2 jogadores que podiam ser mais velhos, o resto não podia. Era mais leve, assim. Menos compromisso e tinha um pouco mais de amor pelo negócio. É engraçado, na Olimpíada eu acho incrível o futebol feminino. É outra pegada, né? Elas jogam... o futebol feminino é muito legal, mas a gente está acostumado com uma outra performance. A gente foi criado num ambiente absolutamente masculino para o futebol. E para mim é a mesma comparação de Fórmula 1 e Stock Car, por exemplo. A gente acostumou com Fórmula 1, com a velocidade da Fórmula 1, em vencer Fórmula 1. Então é assim, Ayrton Senna, Piquet, Fittipaldi, esses caras voando na televisão todo fim de semana. Aí quando não tem isso, você põe qualquer corrida de Stock Car ou Fórmula, qualquer Indy. Puta, você fala que, nossa, isso é uma bosta, gente. Isso não é corrida. Corrida é Mônaco, corrida é Monza, corrida é Interlagos. Mas não são esses carinha com esses carrinhos aí, isso não tem nada a ver. Por quê? Porque a gente se acostumou com um negócio muito, muito desenvolvido. E aí isso acontece a mesma coisa com o futebol masculino e feminino. O futebol feminino a gente não se habituou a ver. E a diferença técnica é muito grande. Nos Estados Unidos é menor a diferença técnica. E as pessoas se acostumaram a ver. Então, morrem de orgulho da seleção
feminina americana, que é incrível, joga muita bola. A gente deveria ter mais orgulho da nossa, a gente nem vai ao estádio ver. As jogadoras têm que viajar para jogar, assim como os jogadores, está virando isso também. Tem times que desaparecem no meio do caminho. E como não é um grande negócio, não tem ninguém com um olhar de verdade para esse esporte. Então ele não tem o desenvolvimento que deveria ter, que mereceria ter, na verdade. Não é que deveria, que mereceria, porque merece. Exato. Sabe as palavras, eu tô com você. Tô com você. Quem tá com você sou eu. Luiz Guilherme Davidson, eu queria te agradecer por esse papo incrível. Espero que vocês tenham gostado. Muitas coisas. Comentem, quero saber o que vocês acham. Realmente foi frustrante a medalha. Enfim, comentem o que vocês Foi acharam. ridícula a reação dos caras. Isso. E a Itália, o melhor time do mundo. Aliás, nesse ranking da FIFA, capaz a Itália pular para primeiro agora, né? Pô, tava tipo quem? Oitavo, sei lá. A Itália já tem 50º naquele ranking estranho lá que você mostrou. Agora vai pular para primeiro e a Bélgica, que estava em primeiro, vai para 35º. Pois Tudo bem. não dá pra entender nada. Vamos lá. Aliás, eu vou dar uma olhada na atualização aqui do ranking da FIFA. Deve ter mudado. A Argentina deve estar lá em cima. É verdade, a gente ainda tem segundo. Itália, porque é campeão europeu, né? Você pegar as... Vamos ver. Luiz Guilherme Davidson, queria desejar um beijo, um abraço para você. Voltamos na próxima quarta-feira. Se cuide. Com o maior prazer. Falamos. Até mais.